Vem comigo, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do professor Mauro César, Direito Penal Descomplicado e na Veia. No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre tentativa. Se você já domina esse tema, a gente vai revisar e o seu conhecimento vai aumentar. Agora, se você nunca viu esse tema, fica comigo até o final, eu vou te ensinar, você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar nesse sininho. Todas as novidades que nós trouxemos, vocês vão receber. Curte o vídeo, divulga para os seus amigos. Vamos difundir e democratizar o ensino do direito penal. Pessoal, para a gente aprender o que é tentativa, eu vou trazer um exemplo para vocês. Vamos supor que eu queira matar o meu desafeto. Aí eu pego a minha arma, dou 5 tiros em cima dele e acerto o meu desafeto. Ou não acerto. Duas situações podem acontecer. Ou ele vai morrer, e aí é o crime consumado, artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre crime consumado, coloca aqui nos comentários que a gente grava para vocês, tudo bem? Ou ele não vai morrer. Se ele não morrer, ele pode não morrer por 2 motivos. Vamos esquecer o crime impossível agora. Se você também tiver alguma dúvida sobre crime impossível, coloca aqui embaixo que a gente grava um vídeo para vocês também, tudo bem? Vamos supor que ele não morra. Ele pode não morrer por 2 motivos. O primeiro motivo, eu dei os tiros nele, fugi e, por exemplo, ele foi socorrido. Ele não morreu por circunstâncias alheias, distintas, diferentes da vontade do agente. Aí estaremos diante do crime tentado, artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Mas ele pode não morrer também por vontades internas do agente. O agente pode mudar de opinião, o agente pode mudar a sua vontade, o agente pode retroceder no seu dolo. Eu peguei a minha arma, dei 5 tiros no meu desafeto. Acertei meu desafeto, ele caiu e está ali quase morrendo. Eu guardo a minha arma, me arrependo do que faço, socorro, levo ele para o hospital e ele não morre. Nesse caso, estaremos diante ou da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. A gente vai estudar isso no outro vídeo. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui. Vamos falar agora sobre a tentativa. O que é o crime tentado, pessoal? Está lá no artigo 14 do Código Penal, inciso 2º. Diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias, distintas, externas, diferentes à vontade do agente. É como no meu exemplo. Dei 5 tiros no meu desafeto, acertei ele 3 vezes, ele caiu, já está sangrando, vem a polícia, socorre, me prende, ou eu fujo, mas ele não morre, por circunstâncias diferentes das que eu queria, das que eu tensionava. Aí eu pergunto a vocês, quando a gente abre, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, tá lá, matar alguém. Ora, para eu poder responder pelo artigo 121, a pessoa tem que morrer. Mas se a pessoa não morrer, como é que eu vou responder? Nós temos que utilizar a norma de subsunção indireta ou imediata prevista no artigo 14, inciso 2º. Aí eu somo o artigo 14, inciso 2º, com o artigo 121, e consigo chegar à responsabilização do agente. Ele vai responder por homicídio na forma tentada. Artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Como é que eu posso falar na ocorrência da tentativa, pessoal? Tem que ter 2 elementos indispensáveis. O início dos atos de execução, eu só posso falar em crime tentado após o início dos atos de execução. E o dolo de consumação. Eu tenho que ter a intenção de que aquele resultado aconteça. Se o meu dolo se modificar, aí não é mais tentativa, como eu falei anteriormente para vocês. Aí é desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E o mais importante, que a gente já falou várias vezes aqui na aula de hoje, o resultado não vai se consumar por circunstâncias alheias, distintas, externas, diferentes da vontade do agente. Esse é o crime tentado. Qual é a regra no Código Penal? Em regra, pessoal, o Código Penal adotou a teoria objetiva. O agente que tentar cometer um crime e não conseguir, ele vai responder como se tivesse conseguido, só que com a diminuição da tentativa prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Então eu recebo a pena do crime consumado e diminuo de 1/3 a 2/3. Como é que o juiz vai aplicar essa diminuição? Quanto mais perto o agente chegar da consumação do delito, menor vai ser essa diminuição. No exemplo, 1/3. Quanto mais longe o agente ficar de conseguir consumar o delito, maior vai ser essa diminuição. Conforme previsão legal, 2/3.
Às vezes, pessoal, de maneira excepcional, o Código Penal vai adotar a teoria subjetiva. Aí ele vai aplicar a pena do crime consumado à mesma pena do crime tentado. Não importa se o agente conseguiu consumar ou não. Tanto o crime consumado quanto o crime tentado serão punidos com a mesma pena. Esses crimes são chamados de crimes de atentado ou empreendimento. Tranquilo, pessoal? Vamos classificar rapidamente aqui a tentativa. A tentativa pode receber algumas classificações. A primeira classificação possível é quanto ao iter criminis percorrido. Ela pode ser chamada de tentativa perfeita, acabada ou crime falho, são sinônimos, ou tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita. A tentativa perfeita é quando o agente esgota todos os atos de execução que estavam à sua disposição e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Já a tentativa imperfeita ou inacabada é quando o agente não esgota todos os atos que estavam à sua disposição e o crime também não se consuma por circunstâncias alheias, distintas, externas, diferentes da sua vontade. A segunda classificação é quanto ao resultado produzido na vítima. Aí vamos pensar nesse meu exemplo. Eu acertei o meu desafeto com projetis de arma de fogo. Vai sair sangue dele. É a chamada tentativa cruenta, também chamada de vermelha. Olha o método mnemônico. Sangue é vermelho. Se eu acertar, a tentativa é cruenta. Aí a tentativa é cruenta ou vermelha, porque tem sangue. Se eu não acertar, tentativa incruenta, também chamada de tentativa branca. Por fim, nós podemos também classificar a tentativa quanto à possibilidade de alcançar o resultado. Quando aquele resultado for possível, aí é chamado de tentativa idônea. Quando o resultado não for possível, aí é chamada de tentativa inidônea, ou crime possível previsto lá no artigo 17 do Código Penal. Ficou alguma dúvida sobre crime possível? Coloca aqui nos comentários que a gente também grava um vídeo para vocês. Tudo bem, pessoal? Para terminar, infrações penais que não admitem tentativa. Os crimes culposos. Nos crimes culposos, pessoal, eu tenciono um resultado lícito, mas eu inobservo um dever de cuidado e acabo causando um resultado ilícito. Obviamente, eu não posso tentar fazer algo que eu não desejava. Então, não tem como a gente falar em tentativa em crime culposo. As contravenções penais. É óbvio que, na prática, a gente poderia até visualizar a possibilidade de uma tentativa de uma contravenção penal. Mas, por questões de política criminal, o legislador, conforme artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, resolveu não punir a tentativa de contravenção penal. Os crimes habituais, pessoal, eles exigem uma habitualidade na conduta do agente. Então, uma conduta só que o agente realizar, por exemplo, exercício ilegal da medicina, a gente não pode falar no crime consumado. Também não cabe tentativa justamente porque exige essa habitualidade. Os crimes omissivos próprios, exemplo, omissão de socorro. O legislador coloca que, se alguém estiver precisando de socorro, eu tenho que socorrer conforme o artigo 135 do Código Penal, ou chamar alguém que possa socorrer. Não importa o resultado. Se eu não socorri, se eu não realizei aquela norma mandamental expressa no Código Penal, o crime já estará consumado. Não admite tentativa. Os crimes unissubsistentes são aqueles crimes que a gente não tem como dividir a execução, então não cabe tentativa. Os crimes préter-dolosos. O que é um crime préter-doloso? É aquele crime que eu ajo com dolo no antecedente e o resultado mais grave, ele acontece de maneira culposa. Quer ver um exemplo? Lesão corporal seguida de morte. Eu queria lesionar o meu desafeto. Aí, falando de uma maneira informal, eu passo dos limites e bato nele mais do que devia. Ele acaba morrendo. Eu queria causar essa morte? Não. Se eu quisesse causar essa morte e ela acontecer, homicídio. Se eu quisesse causar essa morte e ela não acontecer, tentativa de homicídio. Mas eu não queria. Esse resultado mais grave acontece de maneira culposa. Eu não tenho como responder pela tentativa dele. E a explicação é a mesma explicação dada no crime culposo. E, obviamente, os crimes de atentado ao empreendimento que eu já expliquei para vocês. Neles, o legislador aplica ao crime tentado a mesma pena aplicada ao crime consumado. Tudo bem, pessoal? Gostou do vídeo? Curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixe suas dúvidas e comentários abaixo. Vamos estudar. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.